A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de Josué, o capítulo de número 24, livro de Josué, capítulo de número 24. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Eu não tenho muito hábito de ministrar em igrejas bonitas, né? Chique, assim. Eu fico mais lá em Araçoiaba, quietinho lá, né? Na igreja que a gente é pastor, mas o Jean é meio louco mesmo, né? Deus bateu essa loucura, já que ele nos convidou. É bom poder estar aqui, é bom, né? A Cássia é mais pregadora do que eu, né? Ela atrapalha eu quando eu vou pregar com essas saudações dela aí. Mas, meu querido, eu estou muito feliz por estar aqui. Essa igreja é uma igreja que eu tenho muito carinho, tenho muita gratidão a Deus por muitas coisas que Deus fez na minha vida aqui. Feliz em ver algumas pessoas que são conhecidas, né? Como o presbítero José, que está ali, né? Tanta gente. Eu estou vendo se da Vida Nova tem algum conhecido, acredito que não tem nenhum rostinho conhecido de lá, mas eu estava... Fez 2 anos agora, em março, que nós começamos lá o primeiro culto lá, né? Que bom que Deus está feito com que esta obra continue dando sequência lá através desta igreja aqui. Deus abençoe ao pastor Jean, sua esposa, seus filhos. Deus continue honrando o ministério de vocês em nome de Jesus. Amém? Vocês encontraram aí Josué capítulo 24, verso de número 15. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler então. Está escrito assim. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Amém? Tome seu assento, aplauda ao Senhor Jesus bem forte, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Aleluia. Queridos, nós estamos nesta campanha, né? Todas as nossas igrejas da região vêm cultuando ao Senhor com esse tema da campanha, Minha Família no Altar de Deus. E observando esse texto, vendo a proposta que Josué tem para toda esta nação, de que eles deveriam decidir quem é que eles continuariam buscando, né? Ele está dizendo que, diante de tudo aquilo que ele vivenciou e que ele está testemunhando, ele e a casa dele vão continuar servindo ao Senhor. Mas, daquele dia, as pessoas também precisavam decidir quem eles serviriam. Se eles estavam dispostos a continuar vivenciando o que Deus estava preparando para eles, ou se eles queriam retroceder, voltar à mesma vida em que eles viviam antes de estar ali. Nós observamos que ele chega a catalogar alguns ambientes no qual estiveram durante o período em que a promessa ainda era falada. Não era uma promessa vivida. Ele vai dizer que se eles quiserem voltar lá da além do Eufrates, lá na Babilônia antiga, lá no período em que Deus fez pela primeira vez uma promessa de habitar numa terra que mana leite e mel. Obrigado, querido. Ou se eles queriam voltar lá no Egito, onde eles foram escravizados e por mais de 400 anos estiveram à mercê de um povo totalmente sem Deus, que fizeram com que eles trabalhassem e servissem de graça àquela nação.
se eles queriam se misturar com o povo da terra de Canaã, como os amorreus, como os fariseus, como os heteus, os jebuseus e os tantos zeus em que a Bíblia vai nos descrever, eles também poderiam decidir em misturar-se e servir aos deuses que aquela terra havia proposto quando eles entraram. Mas Josué deixa bem claro no qual é a sua decisão e da sua casa. Nós estamos certos de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, mas para entrar em Canaã, pelo menos 4 tipos de ação Josué, ele vai precisar para ser abençoado por Deus. Pelo menos 4 ações. Talvez a Cássio, o Jean, né, o Pedro, aí, que são pregadores melhores do que eu, vão conseguir encontrar no texto tantas outras ações feitas por Deus, por Josué e por esse povo. Mas observando, né, alguns versículos, eu percebo que para entrar na terra de Canaã, para vivenciar a promessa no qual Deus tem para a vida deles, 4 ações Josué precisou realizar. Nós vamos encontrar pelo menos 3 delas descritas no capítulo de número 1, no verso de número 2 e de número 3. E a 4ª ação, daí então, no capítulo de número 24, no verso de número 15. A primeira ação que Josué vai ouvir de Deus, do próprio Deus, dizendo, levanta-te. Né, passa, lá no verso de número do capítulo 1, o verso de número 2 e o verso de número 3, que Deus vai dizer assim, olha, o meu servo Moisés, ele é morto, dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O verso 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, fô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, as ações que Deus tem para Josué, primeiro levanta-te. A primeira ação que Josué precisava ter para herdar uma promessa sobre a tua vida e sobre a tua casa, não era ficar sentado, não era deitar e esperar o mercê da vida, ou como uma música ruim de um pagodeiro aí lá fora que diz, deixa a vida me levar. Não, não, não. Crente que crê em Jesus e acredita na promessa de Deus, precisa levantar-te e colocar-se de pé, porque deitado ninguém recebe nada, a não ser quem levanta e busca em Deus as tuas promessas. A segunda ação era passar. Precisava-se passar o Jordão para alcançar a promessa. Precisava atravessar o rio Jordão, porque a promessa estava do outro lado do Jordão. Tem gente que não consegue passar um dia sem murmurar. Tem gente que não consegue passar uma noite sem ter que se descabelar e murmurar da vida. Tem gente que não consegue ficar um período sem criticar alguém. Deus está dizendo, para de murmurar, para de criticar. Olha que ali do outro lado, depois do anoitecer, há uma manhã de vitória para a tua vida. A terceira ação é pisar a terra. Tem muita gente que está diante da promessa, mas não tem coragem de pisar. Tem muita gente que está diante do milagre, mas não tem coragem de pisar. Tinha uma piadinha que meu avô contava. Piada de crente, não tem muita graça, né? Mas o meu avô dizia que um dia o SUS estava lotado, como de costume. A fila chegava a sair para a rua. E Jesus decidiu descer aquele dia no pronto atendimento do SUS. Ele entrou, olhou para o médico, que já estava há horas cansado a fio, com olheiras nos seus olhos, e ele disse assim, doutor, pode ir para casa descansar, daqui para frente eu assumo toda a responsabilidade desse pronto atendimento. O médico falou obrigado, né? Pegou o seu jaleco, a sua maleta, saiu pela porta do fundo, foi embora. Jesus sentou-se à mesa e gritou, próximo! A próxima era uma senhorinha, sentada numa cadeira de roda. Ela chegou e disse, bom dia, doutor. E ele falou assim, bom dia. Olha, moça, levanta-te e anda.
Ela levantou da cadeira de roda, olhou para o doutor, olhou para a cadeira e disse assim: então, doutor, ela falou assim: não, vai em casa, vá para casa, a tua fé te alcançou hoje. Quando ela saiu, a próxima da fila perguntou para ela: e esse médico novo aí, como é que ele é? Ela falou assim: é igual aos outros, nem perguntou o que eu tinha, receituou alguma coisa e mandou de volta para casa. Tem crente que está diante do milagre, mas não percebe a ação de Deus sobre a tua vida. Tem crente que o milagre já bateu na porta da tua casa, mas ele ainda está murmurando: ei, está na hora de você passar o Jordão, a promessa está diante dos teus olhos. Eu aprendi uma coisa como crente pentecostal: nós não viemos para um culto para voltar do mesmo jeito. Nós não viemos para o culto porque não acreditamos no Deus que faz o impossível. Ele faz e está aqui. Ele faz. Ele faz. Tem coisas que ele faz que nós não acreditamos. Tem hora que acontece algumas coisas e eu falo assim: não é possível, né? Porque às vezes eu digo lá para a igreja, tem hora que tem palavras que saem dos nossos lábios que chega a dar medo depois. Mas é coisa de pentecostal, né? Eu não sei se eu já contei aqui numa outra oportunidade, mas nós ouvimos a história de uma família lá em Cesarolândia, de uma moça que havia sofrido um acidente. Ela havia sido atropelada por 2 carros na rodovia, quebrou o quadril, perfurou a bacia, estilhaçou os ossos da perna e ela não ia mais poder andar. Nós pegamos alguns alimentos da igreja, né, fomos levar para a família, né, com toda a dificuldade e tentar ajudar em alguma coisa. E daí entra o pastor Wagner, entra a Cássia, sem saber o que conversar, né? Daí eu falei para Cássia: canta um louvor antes de eu orar. E daí eu orei, li um texto, e eu querendo ver a moça, né, que disse que estava com um problema, e ninguém fala da moça. Daí eu já não tinha mais o que falar para a família tímida também, da roça. E eu falei assim: olha, eu trouxe alguns alimentos para vocês, vamos lá no carro pegar. E dei a cesta para eles, agradeci eles, orei do lado do carro por eles novamente. Quando eu despedi, eu falei assim: pastor, o senhor não quer ir lá no quarto ver a minha filha? Depois de um tempo, nós soubemos que a menina havia dado uma ordem de não permitir nenhum pastor entrar lá. Ela não queria receber a oração de ninguém, porque ela se sentia frustrada pela vida e culpava a Deus por causa do acidente que ela havia sofrido. Quando nós fomos entrando no quarto e a cortina, né, porque o quarto tinha porta, tinha uma cortina, quando a cortina foi aberta, que eu entrei, e antes de eu sorrir para ela e cumprimentá-la, Deus tomou a Cassiane. Imagine a Cassiane tomada por Deus, né? A Cassiane chutou a sandália para o lado, subiu de crocs na cama da mulher, puxou a coberta dela. Eu, com medo dela estar despida, virei de costa. Né? E a Cassiane chegou até em frente dela e falou assim: olha, assim diz o Senhor para a tua vida: Deus é o causador de todos os males quando Ele quer fazer, mas Ele também te ama e Ele não vai te perder por nada. 7 dias você volta a andar. Queridos, pensa que essa menina xingou a gente quando nós fomos embora? Ela não tinha mais osso na perna. Os médicos haviam prescrito, né, a amputação das 2 pernas, para que, por causa da fase de apotrificação que já estava, para não generalizar todo o corpo. Os pais não permitiram, trouxeram para casa, e ela agora angustiada com Deus, e ainda uma mulher profetizando que ela ia voltar a andar. Só que não foi no outro dia. E eu preocupado, uma vontade de xingar a Cassiane: por que você faz isso, doida? Acorda no outro dia, jejum: Senhor, tem de misericórdia de nós, Pai. Cidade pequenininho, bairro, todo mundo sabe. Quando ouvi a notícia que nós, os pastores da Igreja Brasil para Cristo, profetizou para uma menina de cama que ela ia voltar a andar, e ela não vai voltar, todo mundo vai rir da gente. Tenha misericórdia.
Terceiro dia, está lá eu jejuando. Quarto dia, eu numa vontade de falar para Cássio, mais quieto, né? Ela falou, vamos deixar Deus agir. Quando chegou no sexto dia, dia de culto lá na igreja, era uma terça-feira, não lembro como se fosse hoje, né? Antes do culto, umas 6 horas da tarde, o pai dela me ligou e falou assim, pastor, hoje nós vamos para o culto, eu e a minha família. Deu glória a Deus, que bom. Você, minha filha vai também. Deu maravilha, querido, nós vamos estar esperando você. Desci uma cadeira reforçada de casa, né? Deixei lá uma almofada para ela sentar, se acomodar. Desci mais cedo, não deixei nenhum carro entrar no pátio da igreja, onde estacionava, para o carro dela entrar, ela conseguir descer com todo o cuidado do carro, né? Com toda preocupação em receber ela. A Cássia começou o louvor na igreja, foi conduzindo o culto, e quando eles chegaram, que eles entraram no pátio da igreja, e eu abri a porta, sorri para ela e disse assim, eu vou te ajudar a descer, querida. Eu nunca mais vou esquecer aquele sorriso. Ela sorriu para mim, esticou a perna e disse, não, pastor, deixa que eu vou entrar andando hoje. Hoje de manhã os meus pés voltaram a mexer. Eu travei, fiquei olhando para ela e ela foi descendo o salto alto, pisou no meio do pedregulho. Ela saiu entrando na igreja. Quando ela entrou, a Cassiane travou, parou de cantar, começou a chorar. A igreja não entendia. Daí eu fui lá na frente e disse, está aí a paralítica que não podia andar, que não tinha ossos, está de pé. Aleluia! Tem hora que nós não entendemos o processo de Deus, mas o milagre está diante de nós. Levanta-te. Levanta-te. Olha para quem está do seu lado, diga para ele, levanta-te. Fala para ele, passa esse Jordão. Pisa nessa terra. E decida servir ao Senhor Jesus de todo o teu coração. São os quatro ações que eu percebi que Josué precisava fazer. Você não vai ver o Josué fazendo mais nada daqui em diante. Porque ele decidiu levantar-se. Quando a palavra veio, levanta-te, ele levantou. Quando a palavra veio e disse, passa, ele passou o Jordão. Quando a palavra veio, pisa a terra, porque onde você pisar na planta do teu pé, eu vou-lo tenho dado. Ele foi e pisou. E você? Vai procurar emprego, chegar lá, tinha 3, nem entrega o currículo. Não, tinha 3, não vale a pena. Vai para a entrevista, tinha 2. Nem vou fazer essa entrevista. Crente, que crente é você? Que não acredita no Deus que cuida da tua vida. Que é o Deus que cuida da tua causa, que é o Deus que promete bênçãos para você. Você parece que desmerece o Deus com qual você serve. Você diminui o Deus do qual você vem servir. O Josué está dizendo, decida que tipo de Deus você quer servir. Eu e a minha casa serviremos a um Deus que é tão grande. Que é tão grande. O Isaías vai dizer que Deus ele é tão grande que os teus pés estão sobre a terra e a tua face está nos céus e os anjos voam ao seu redor dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Durante todo esse período, Deus provou o seu povo. Durante todo o período da promessa, Deus provou o seu povo com cuidado e com provisão. Durante o dia, Deus nunca se apartou do seu povo. Uma nuvem flutuava por cima dele. Distante se via a nuvem da glória de Deus sobre Israel. Talvez as ações se perguntavam, o que é aquilo que nós vimos adiante? E as ações se comentavam entre si. Dizem que aquela nuvem não se aparta de Israel em nenhum momento. Dizem que é o próprio Deus que acompanha eles no deserto desde o dia em que eles saíram do Egito. Durante a noite, eu acredito que a glória era maior. Porque quando a penumbra da noite tomava o deserto, a nuvem se acendia em labaredas. Então a penumbra da noite
virava um clarão sobre Israel. Em todo o deserto, noite, escuridão, mas no arraial de Israel, luz, chamas, glória. E Deus nunca se apartou. A provisão sempre vinha todos os dias pela manhã. E Deus aconselhava, não se preocupe de pegar demais, não. Pegue só para hoje, pega o que você aguentar comer hoje. Imagine. Porque amanhã eu faço questão de voltar aqui e te abençoar de novo. Eu entendo pela Bíblia Sagrada que Deus tinha o prazer de visitar o seu povo, querido. Nós olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo de número 3, e nós vamos observar o texto dizendo que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. Adão, onde estás? Nós percebemos que Deus tem prazer em visitar o seu povo. Que Deus tem prazer em servir o seu povo. É por isso que eu tenho a certeza de que quando eu venho para o culto como esse, Deus é o primeiro a chegar na tua casa. Preparar um ambiente de bênção, para que todo aquele que nele crer, receba pela fé a provisão necessária para a tua vida. Receba pela fé. Hoje eu recebi um testemunho de uma irmã. Ela decidiu mudar algumas coisas na vida dela. Se posicionou. É a palavra certa. Não quis murmurar mais com o marido. Não quis mais pedir para que ele mudasse algumas atitudes dele. Ela decidiu mudar ela. Ela começou a servir ao Senhor. Começou em algumas coisinhas que ela fazia, tirar o dízimo dela. O marido olhando falou assim, poxa, você ganha tão pouco e tira o dízimo. Eu não ganho mal e nunca tiro. Ela falou assim, talvez seja por isso que algumas coisas estão amarradas. Eu falei assim, mas não é possível, né? A gente não ganha mal. Só que a forma dela buscar ao Senhor modificou a ação do marido. O marido agora decidiu também servir ao Senhor. O marido também decidiu mudar a rotina da sua vida. O marido também entrou na fila da oferta, né? E lá nós colocamos uma mesa do lado com os envelopes do dízimos e o envelope que nós fazemos do voto para a construção. E pegou o envelope do dízimo. No outro dia ele ligou para mim e falou assim, pastor, como é que significa esse negócio de dízimo? Me explica como é que é. Falei assim, eu preciso dar tudo no pagamento, eu posso dar metade no vale. E eu conversei com ele, tirei algumas dúvidas dele, e no final do mês está lá o envelope dele. O dízimo está aqui, pastor. Quando foi agora nesse mês, ele recebeu uma proposta da empresa para ele terceirizar um trabalho na empresa que ele trabalha. Então, todos os dias, ele sai da empresa que ele trabalha e ele vai fazendo um serviço para a empresa que ele é registrado, vai para ganhar por fora. O salário dele dobrou. Mas ele chegou no mês lá e deu o dízimo dele. Falei, pastor, está aqui. Olha, nem eu acreditei que eu recebi tudo isso. A mulher dele, né, falou assim, mas na verdade não é o dízimo que é grande, é o salário teu que foi gigante esse mês. Não, o dízimo não é nada. Agora à tarde, ele mandou uma mensagem, falou assim, você não sabe o que aconteceu. Mas antes dele dizer o que aconteceu, a palavra dele falou assim, Deus é tão bom. Só precisei me levantar e me posicionar. Eu não precisei barganhar com Deus, eu não precisei falar para Deus, me dá isso, que eu te dou aquilo. Não, eu só me posicionei e Deus tem sido tão bom comigo. Daí já me deu uma vontade de chorar. Eu nem sabia o que ele ia contar. Eu assim, fui chamado agora lá dentro da sala. O patrão falou que toda a ferragem que eu armei durante o dia para a empresa, né, ele trabalha com ferro, eu deixei tudo armado, uma ferragem para a empresa, porque eu trabalhei todo dia para o patrão. Ele falou assim, não consigo entregar esse trabalho esse final de semana, por causa do feriado, mas eu quero passar o trabalho para você. E ele falou assim, não, já está tudo amarrado, a ferragem, está tudo dobrado, já não, eu quero que você vai instalar no lugar lá, e tudo que a empresa lá for pagar para nós, eu vou passar para você, nós não vamos receber nada com esse serviço. Ele já ganhou em um dia, por quase todo o mês de salário dele, em um dia, ele já ganhou o dobro do salário dele. Olha só.
quando nós nos posicionamos para viver a bênção de Deus, para viver a promessa de Deus, Deus faz grandes coisas nas nossas vidas. Deus faz grandes coisas sobre nós. Nós observando o texto em que o comentário que se faz das nações vizinhas sobre Israel é de que o Deus deles é o que faz tudo por eles. O Mar Vermelho se abriu por causa do Deus deles. As guerras estão vencidas por causa dos deuses deles. Eles têm o que comer por causa do Deus dele. O relatório que se tem em Jericó é de que Jericó está arrasada e amedrontada. O termo que se usa na Bíblia, aplicação pessoal, é que eles estavam desmaiados de temor por causa do Deus de Israel. Então, se nós estamos certos de que Deus nos entregará nas tuas mãos, porque nós olhamos o Deus do qual você serve e temos a certeza, esse é o testemunho que se tem em Jericó, que Ele é Deus em cima, mas Ele também é Deus embaixo. Que Ele é soberano e tudo que Ele faz acontece. E agora Israel está de frente de Jericó, acampado no Vale das Acácias, olhando a terra que Deus prometeu, que eles iriam morar com a sua família. Tudo que eles precisam é se levantar. Tudo que eles precisam é atravessar o Jordão, é pisar a terra e decidir servir ao Senhor. Mas tem algo extraordinário que vai acontecer. Deus irá fazer que a grande cidade de Jericó caia por terra. Que as muralhas de mais de 3,5 metros de altura, com uma largura de quase 6 metros de largura, venham a ruir-se abaixo. Venham cair por terra. E a mulher que está testemunhando para os espias sobre isso, vai lhe pedir uma coisa. Eu sei quem é o Deus de você. E vamos fazer um acordo entre nós. Eu também quero servir esse Deus. Eu não quero mais servir os deuses dessa terra. Permita-me servir os seus deuses. Eu escondo vocês daqui, mas permita que eu sirva aos seus deuses. Os espias vão dizer assim, olha, quando nós entrarmos na cidade, fique escondida na tua casa, porque nós havemos de vir te buscar. Só que, peraí, a Raabe morava nas muralhas de Jericó, e Deus disse que as muralhas iriam cair. A minha pergunta para o texto é essa, Senhor, como é que vai funcionar isso? E Deus me disse de uma forma muito simples, o Espírito Santo de Deus colocou uma frase no meu coração dizendo, as muralhas poderão cair, mas a casa de Raabe vai ficar de pé. Eu aprendi algo com esse texto gigante, de que pode haver um terremoto surpreendente em nossa volta, mas a nossa casa vai permanecer de pé. Os muros de Jericó ruíram, mas a casa de Raabe, que estava nas muralhas, continuou de pé. Olha só, já foi cantado isso aqui, já foi falado, mas dá uma história que diz que houve um terremoto durante uma noite numa cadeia. As cadeias caíram e uma poeira levantou. O carcereiro ficou totalmente preocupado e quis matar-se. Mas Paulo gritou lá dentro, ô carcereiro, não se mata não. O terremoto derrubou aqui as paredes dessa prisão, mas a tua casa está de pé. Ela está de pé. Queridos, olha, Boituva pode tremer, Boituva pode ser assolado, mas eu profetizo que a tua casa vai ficar de pé. Eu profetizo que Deus vai continuar cuidando da tua casa. Pode tremer em tua volta, pode balançar tudo, mas você e a tua casa permanecerão de pé. Só quem acredita nessa palavra, levante a sua mão, aplauda Jesus bem forte.
Já imaginou isso? A poeira baixando. O terremoto assolou toda a cidade, a poeira subiu e agora está baixando. Israel vai invadir em meio à poeira, é o elemento surpresa de Deus. Mas quando a poeira baixa, todo mundo que não acreditou em Deus vai olhar e vai ver tudo destruído. Mas quando olharem lá para a casa de Raabe, está de pé. Deixa eu te convidar para entrar na casa de Raabe. Vem comigo, vem comigo. É o capítulo de número 2. Ou melhor dizendo, é o capítulo de número 5. É o capítulo de número 5, verso de número... Aleluia, glória a Deus. Capítulo de número 5, perdão, é o 6, verso de número 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher, prostituta, e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe prometeste. Então os jovens, os espias, tiraram Raabe. Olha só, ela não está sozinha. Tiraram o seu pai, tiraram a sua mãe, tiraram os seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram. Também tudo a sua parentela, e os acamparam para fora do arraial. Tudo. Querido, Deus está dizendo que Ele vai preservar tudo. Deus está dizendo que tudo que tiver em sua volta, Deus vai permitir que seja preservado. Não, olha para quem está do seu lado e diz para assim: fica pertinho de mim que nada vai acontecer. Aleluia! Fica juntinho de mim, que pode o terremoto vir, mas aqui não vai acontecer. Aqui não. Aqui não vai acontecer. Aqui é uma promessa de Deus. Deus prometeu. Meu Deus do céu. Uma outra coisa que eu observei é que a façanha da casa de Raabe mudou quem era. Parece que o Josué está falando assim: vai lá ver se tem alguém vivo ali na muralha ali. Quem, Josué? Aquela prostituta que os meninos aí prometeram que ia ajudar. Quando chegaram lá: ô Josué, a casa está de pé. O Josué mudou a postura: então tira a Raabe daí, e quem estiver aí dentro com ela, tragam para cá, tragam. Havia um rótulo sobre aquela mulher: a prostituta de Jericó. As pessoas olhavam para a casa dela. Você vai perceber que no capítulo de número 2, quando o rei de Jericó vai na casa dela procurar os espias, ele vai dizer assim: onde estão os homens que você escondeu, prostituta? Parece que ninguém conhece o nome dela, ninguém sabe o nome dela. As pessoas rotularam ela como a derrotada da cidade, como a impura da cidade, como aquela sem vida na cidade. Mas o dia em que Raabe decidiu servir ao Senhor, o dia em que ela pronunciou nos seus lábios: Ele é Deus em cima e Ele é Deus embaixo, Deus mudou o nome dela. Você não vai ser chamada por um rótulo, você tem nome. Deus, o dia em que chamou o profeta Jeremias, ele disse: eu chamei-te pelo teu nome, e disse: tu és meu. Até o terremoto, Raabe era de Jericó. Depois do terremoto, Raabe, a tua casa é do Senhor Jesus. Eu acho que não dá tempo de eu continuar. Eu vou tentar parar aqui. Na verdade, eu vou parar aqui para tentar me convidar outro dia. Eu quero que você volte lá para o capítulo de número 24. Volte lá comigo no diálogo. No diálogo de Josué, no capítulo 24, verso de número 15. Olha a conversa. O Josué falando para todo o povo: decidam hoje o que vocês querem. Querem voltar para a Babilônia? Querem voltar para o Egito? Querem voltar para o deserto? Ou vocês querem se misturar com os deuses dessa terra? Você vai perceber que alguém vai falar:
Não, Josué, nós queremos servir ao Senhor. Alguém vai falar junto com Josué. O que Josué falou, eu e minha casa servimos ao Senhor, a partir do verso 16. Então alguém respondeu e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor. Alguém está respondendo. Só que eu quero que você imagine o cenário. Pastor Márcio, imagina o cenário. Ela lá no cantinho dela. Irmãos, vem aqui, Pedro, vem aqui comigo, aqui, Pedro. Vem aqui. Ela lá no cantinho dela, lá, com o pai, com a mãe, com os irmãos, toda a casa. Juntinho do povo de Deus. O Josué falando com o povo respondendo, e ela, nós também. Nós também vamos servir ao Senhor. Josué está falando assim, nós vamos continuar conquistando as promessas. E Raabe lá, eu também. Agora é para mim, agora é para minha casa. Como diz o pastor João, deixa comigo. Esse milagre é para mim também. Só quem quer esse milagre, aplauda ao Senhor Jesus. Vai cantar, Pedro? Vai cantar? Posso orar, pastor? Posso orar? Só quem está decidido ser abençoado. Fique de pé, por gentileza. Só quem está decidido a viver um milagre, pega na mão do irmão que está do seu lado, por gentileza. Se você é profeta, fala para ele assim, fica perto de mim que o terremoto não te pega. Fala para ele que nem profeta. Olha para ele nas bolas dos olhos dele. Fica perto de mim que o terremoto não te pega. Só ficar pertinho de mim. Olha, o pastor Jean vai estender a mão e vai falar para você, fica pertinho da igreja que o terremoto não pega. Aqui não. Ô, glória! Terremoto pode abalar quarteirão para cima, a rua São Marcos não. Essa casa de oração não. Feche os teus olhos, Senhor Deus, eu quero orar por esse povo, Pai. Eu quero, Senhor, junto com Josué.